Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o impacto dos impostos nos investimentos. Como vocês sabem, os impostos eles acabam comendo grande parte dos rendimentos que a gente tem. Seja do nosso salário, seja da nossa empresa, seja dos seus investimentos também. Por isso é muito importante você pensar num planejamento tributário. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer você, dentro das leis, conseguir organizar o seu patrimônio de forma a pagar o menos de imposto possível, né? E você pode fazer isso de várias formas. Então começa muito dependendo de qual que é o seu patrimônio. Dependendo do tamanho do seu patrimônio, por exemplo, patrimônios acima de 10 milhões, você já começa a entrar num ponto que pode ser interessante você criar uma holding patrimonial, quer dizer, uma empresa ali onde você vai incorporar seus investimentos nessa empresa e, junto a um assessor financeiro e um advogado, organizar isso de uma forma que você consiga pagar menos investimentos. Por exemplo, se você comprar e vender imóveis ou ativos dentro desse fundo, enquanto você não resgatar o lucro desse fundo, você não vai pagar imposto de renda, tá? Então existem essas formas de acontecer isso. Se você também tem mais patrimônio e vai investir ali acima de 20 mil dólares, 50 mil dólares fora do Brasil, pode ser interessante também você pensar em outras formas ali de compor esse patrimônio através de também empresas offshore, empresas para você ter menos impostos na hora da sucessão patrimonial, quer dizer, na hora que você for passar esse patrimônio no dia que você vier faltar. Então existem algumas formas de você fazer isso. Se você não tem esse nível patrimonial, também existem outras formas de você fazer esse planejamento tributário. Isso tudo passa por escolha de investimentos que paguem, que sejam até isentos de tributação, como LCIs, LCAs. Se você compara o rendimento desses investimentos, como debêntures também incentivadas, com os investimentos que são tributados, você tem que levar em conta essa diferença, tá? Então, às vezes, algumas pagam até menos rendimento, mas no líquido vai pagar um valor maior. Outra coisa que você pode pensar, se você tem a renda tributável, se faz aquela declaração de imposto de renda completa, pode ser interessante você fazer um PGBL, que é aquele plano gerador de benefícios livre. É um tipo de previdência em que você consegue fazer diferimento fiscal. O que quer dizer isso? Você vai pagar imposto sobre 100% da renda que você teve ali se você não fizer o PGBL. Se você fizer o PGBL, você pode pegar 12% dessa renda recebida e investir nesse PGBL, e esse dinheiro ele vai seguir a regra de tributação de uma previdência. Então você vai pagar só quando você resgatar lá no futuro, e dependendo de quando você resgatar, você pode pagar ali 15% em cima do rendimento, quer dizer, em cima de todo esse patrimônio que você investiu. Muito abaixo daqueles 27,5% que é o normal do imposto de renda, tá? Então olha a diferença que você paga e você ainda teve rendimento sobre isso. Então, para fazer isso, eu sugiro estudar bastante e contar com a ajuda de um assessor de investimentos. No caso aqui, eu conto com a ajuda da Apollo. Então você pode preencher ali o formulário que tiver aqui no site ou no apolloinvestimentos.com.br, que um assessor vai entrar em contato para conversar sobre isso. Dependendo do caso, você pode precisar de ajuda de um advogado, de um contador, mas isso é um ponto mais à frente. Então é muito importante você entender sobre impostos e planejamento tributário para ter um bom investimento, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço.